Me fala seu direito. Oi, aqui é o Edson. Quando acontece uma tempestade, em geral, ela vem acompanhada de raios que podem causar falha na rede elétrica. Nesses casos, você tem direito ao ressarcimento do prejuízo. O cliente tem até 90 dias do fato para entrar em contato com a companhia elétrica e solicitar a indenização. A empresa tem 10 dias corridos após o registro para analisar o aparelho, mas se for para armazenar alimentos, uma geladeira, por exemplo, aí o prazo é de um dia. Após a inspeção, a empresa tem 15 dias para informar ao consumidor o resultado da análise. Se for confirmado que a distribuidora foi responsável pelo dano ao equipamento, o ressarcimento ocorrerá em até 20 dias e o pagamento poderá ser feito em dinheiro ou através do conserto ou substituição do equipamento danificado. E você, já passou por alguma situação semelhante? Me fala seu direito. Oi, aqui é o Edson. Quando acontece uma tempestade, em geral, ela vem acompanhada de raios que podem causar falha na rede elétrica. Nesses casos, você tem direito ao ressarcimento do prejuízo. O cliente tem até 90 dias do fato para entrar em contato com a companhia elétrica e solicitar a indenização. A empresa tem 10 dias corridos após o registro para analisar o aparelho, mas se for para armazenar alimentos, uma geladeira, por exemplo, aí o prazo é de um dia. Após a inspeção, a empresa tem 15 dias para informar ao consumidor o resultado da análise. Se for confirmado que a distribuidora foi responsável pelo dano ao equipamento, o ressarcimento ocorrerá em até 20 dias e o pagamento poderá ser feito em dinheiro ou através do conserto ou substituição do equipamento danificado. E você, já passou por alguma situação semelhante? Me fala seu direito. Oi, aqui é o Edson. Quando acontece uma tempestade, em geral, ela vem acompanhada de raios que podem causar falha na rede elétrica. Nesses casos, você tem direito ao ressarcimento do prejuízo. O cliente tem até 90 dias do fato para entrar em contato com a companhia elétrica e solicitar a indenização. A empresa tem 10 dias corridos após o registro para analisar o aparelho, mas se for para armazenar alimentos, uma geladeira, por exemplo, aí o prazo é de um dia. Após a inspeção, a empresa tem 15 dias para informar ao consumidor o resultado da análise. Se for confirmado que a distribuidora foi responsável pelo dano ao equipamento, o ressarcimento ocorrerá em até 20 dias e o pagamento poderá ser feito em dinheiro ou através do conserto ou substituição do equipamento danificado. E você, já passou por alguma situação semelhante? Me fala seu direito. Oi, aqui é o Edson. Quando acontece uma tempestade, em geral, ela vem acompanhada de raios que podem causar falha na rede elétrica. Nesses casos, você tem direito ao ressarcimento do prejuízo. O cliente tem até 90 dias do fato para entrar em contato com a companhia elétrica e solicitar a indenização. A empresa tem 10 dias corridos após o registro para analisar o aparelho, mas se for para armazenar alimentos, uma geladeira, por exemplo, aí o prazo é de um dia. Após a inspeção, a empresa tem 15 dias para informar ao consumidor o resultado da análise. Se for confirmado que a distribuidora foi responsável pelo dano ao equipamento, o ressarcimento ocorrerá em até 20 dias e o pagamento poderá ser feito em dinheiro ou através do conserto ou substituição do equipamento danificado. E você, já passou por alguma situação semelhante? Me fala seu direito. Oi, aqui é o Edson. Quando acontece uma tempestade, em geral, ela vem acompanhada de raios que podem causar falha na rede elétrica. Nesses casos, você tem direito ao ressarcimento do prejuízo. O cliente tem até 90 dias do fato para entrar em contato com a companhia elétrica e solicitar a indenização. A empresa tem 10 dias corridos após o registro para analisar o aparelho, mas se for para armazenar alimentos, uma geladeira, por exemplo, aí o prazo é de um dia. Após a inspeção, a empresa tem 15 dias para informar ao consumidor o resultado da análise. Se for confirmado que a distribuidora foi responsável pelo dano ao equipamento, o ressarcimento ocorrerá em até 20 dias e o pagamento poderá ser feito em dinheiro ou através do conserto ou substituição do equipamento danificado. E você, já passou por alguma situação semelhante?